Então, pessoal, nessa aula nós vamos ver os pontos de referência da máquina. Como que a máquina consegue entender as distâncias entre peça e o ponto de referência, zero peça, zero máquina, zero base? Como que é feito isso? Qual é o sistema de medição que a máquina faz? Então, olhando assim nesse campo de trabalho, nós temos aqui nesse desenho a placa do torno, as castanhas fixando a peça, o material a ser usinado. Aqui nós temos a placa, a torre dianteira, com o suporte de ferramenta fixado na torre. Então o que acontece aqui? O G53 é referenciado aqui no fundo da placa. Então ele é o zero máquina. Então o zero máquina é feito pela fábrica. Então é um ponto de referência que nós não podemos interferir. Ele é fixo. Depois nós temos o zero base, que é um ponto na face da placa medido em relação à torre de ferramentas. Ele vai servir depois para a medição dos comprimentos em X e comprimento em Z, comprimento 1 e comprimento 2 da ferramenta, em relação ao que ela está para fora da torre de ferramentas. E o zero peça, que pode ser registrado G54, G55, G56, G57, G58 ou G59. Então o operador da máquina ele vai escolher qual zero peça ele vai utilizar nessa programação. Aqui nós temos os eixos da máquina, onde tem o eixo X, que trabalha os diâmetros, e o eixo Z, os comprimentos a serem usinados. Então esses pontos de referência são pontos imaginários, né? Então, já como a gente falou, o G53 é o zero máquina, não podemos mexer nele, porque ele foi definido na fábrica. O zero base é feito apenas uma vez, depois não se mexe mais também. E nós temos o zero peça, que é variável, conforme o comprimento da peça. Por que o diâmetro não varia? Porque o diâmetro é feito x0 no centro. Então, o centro é sempre a ponta da ferramenta no mesmo lugar. Então, o zero peça em x você não mexe. O que você vai alterar sempre é conforme o comprimento, a peça mais curta ou mais comprida, ele vai variar o zero peça. Então esses são os pontos que a gente vai referenciar na máquina. Aqui, ferramenta. Quanto a ferramenta está para fora da torre? Comprimento 1. O quanto a ferramenta está para fora da torre no eixo Z? Comprimento 2. Então na hora do zeramento a gente vai informar isso lá nos parâmetros e a máquina vai fazer um cálculo desse comprimento e desse comprimento em relação ao posicionamento zero peça. Então, a máquina que faz todos esses cálculos. Basta que a gente use o modo manual da máquina, encoste a ponta da ferramenta nesse ponto e defina o zero peça. No caso, o mais usado é o primeiro, que é o G54. Então, aqui nesse lado nós temos as definições, né, do que é zero máquina, zero peça e zero base. Então isso está lá no material de vocês, dá uma acompanhada lá que a gente vai usar isso aqui na hora da programação.